Tínhamos ficado no exercício número 8, portanto agora, como é de esperar, vamos para o exercício número 9. Continuamos na temática dos números complexos e o exercício 9 diz o seguinte. Em C, conjunto dos números complexos, considere Z1 menos 3 mais 2i, Z2 1 mais 2i e Z3 2 menos i. Seja o número W, o número complexo tal que W é igual a Z1 vezes Z2 sobre Z3 e mostre sem recorrer à calculadora que a proposição seguinte é verdadeira. Portanto, a proposição que aqui está, portanto, já tinha aqui copiado, portanto, o módulo do número em questão é a raiz 13 e o argumento, não nos pedem para calcular explicitamente, nem teríamos a possibilidade de o fazer sem recorrer à calculadora, mas temos que mostrar de alguma forma está dentro deste intervalo de portanto, menos 3π sobre 4 a menos π sobre 2. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular precisamente o número W. Em particular, como nós temos informações que se lê diretamente da forma trigonométrica, nós iríamos pensar que à partida seria mais fácil fazer as operações todas na forma trigonométrica ou obter o W logo desta forma. Portanto, e foi para aí que eu me inclinei no início, ou seja, comecei por calcular possíveis argumentos para os números Z1, Z2 e Z3 e rapidamente cheguei à conclusão que não, portanto, um argumento possível para Z1 seria, portanto, o arco tangente de 2 sobre, ou seja, menos 2 terços, que nós desconhecemos. Um argumento possível para Z2 seria o arco tangente de 2 sobre 1, ou seja, 2. E um argumento para Z3 seria arco tangente de menos 1 sobre 2, menos 1 meio. Portanto, em qualquer uma das situações são argumentos que nós não temos a possibilidade de ir buscar aqueles valores dignos de nota e, portanto, vamos evitar fazer por aqui porque não temos mesmo a possibilidade. Então vamos fazer estas operações sim, mas na forma algébrica e depois passar eventualmente para a trigonométrica. Ora, vamos então começar por Z1 vezes G2. Vou fazer aqui à parte, talvez aqui deste lado, Z1 multiplicado por Z2. Vai então ficar menos 3 mais 2i multiplicado por 1 mais 2i. Isto vai ser, fazer aqui a distributiva, menos 3 vezes menos 3, menos 6i, mais 2i, e aqui mais 4i ao quadrado. Portanto, isto aqui a gente já sabe que vai dar menos 4. Portanto, vai ficar menos 3, e este menos 4 vou já passar para aqui, menos 6i mais 2i. Isto vai ficar menos 3 menos 4 menos 7, menos 6i mais 2i menos 4i. Este é o resultado da multiplicação de Z1 por Z2. Então agora, para obtermos o número W, basta dividir este resultado, menos 7 menos 4i, por Z3, que é dado pela forma 2 menos i. Ora, para fazermos então a divisão na forma algébrica, aquilo que temos que fazer é pegar neste número e multiplicar pelo seu conjugado, 2 mais i, em baixo e em cima, para não modificar o valor da fração. Okay? Agora vamos fazer então esta operação. Mais uma vez aqui temos uma multiplicação para fazer, ou seja, menos 7 vezes 2, menos 14, menos 7i, menos 8i e menos 4i ao quadrado. Aqui em baixo já sabemos a regra prática, portanto é simplesmente a ao quadrado mais b ao quadrado. O a é 2, portanto 2 ao quadrado 4. O b é 1 e portanto fica 4 mais, 1 ao quadrado fica 1 e portanto fica só 4 mais 1. Então para simplificar isto aqui, esta quantidade vai ficar, passa mais 4. Menos 14 mais 4 dá menos 10. Menos 7 menos 8 será menos 15i. Tudo sobre 5. Ou seja, menos 10 quintos menos 15 quintos de i, ou ainda, para simplificar, menos 2 menos 3i. Okay? Portanto, este é o valor de W. Na forma algébrica, menos 2 menos 3i. Agora sim, já estamos em condições de responder à questão. Ou seja, o módulo deste número é fácil de calcular. Portanto, o módulo W é simplesmente a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, ou seja, raiz de 4 mais 9, raiz de 13. Okay? Portanto, aqui está demonstrado que o módulo do número em questão é, de facto, raiz de 13. Em relação ao argumento,
Cá está. Portanto, um argumento possível para isto, portanto, argumento de W seria arctangente de menos 3 sobre menos 2, ou seja, 3 meios. E, mais uma vez, é um daqueles valores que nós não sabemos exatamente quanto é que é. Agora, a questão é a seguinte: se o número em questão, portanto, o número em questão, primeiro de tudo, tem a parte real negativa e a parte imaginária também negativa. Portanto, encontra-se no terceiro quadrante. Okay? Portanto, só por causa disso, já posso dizer que o argumento de W pertence a um intervalo que vai de menos π a menos π sobre 2. Okay? Portanto, isto já é uma conclusão até bastante boa, porque fica muito próximo deste resultado. O resultado em questão diz o seguinte, portanto, aqui fazendo aqui um pequeno esboço de um plano complexo, temos aqui a origem, temos que este número está alguns aqui nesta parte, neste terceiro quadrante. O argumento que eles indicam há de ser daqui, portanto, esta fatia, portanto, este semi-quadrante. Se para números que tenham um argumento exatamente menos 3π sobre 4, isso seria situações, portanto, a tangente de menos 3π sobre 4 é igual a 1. E números que estejam aqui dentro deste intervalo, que é exatamente o intervalo que é pedido, vão ter argumentos cuja tangente começa a ficar maior do que 1. Okay? Até chegar aqui em que realmente não se define e teríamos de calcular de uma outra forma. Portanto, visto que já tivemos a oportunidade de verificar que o argumento deste número é 3 meios e isto é maior do que 1, então, embora eu não saiba exatamente quanto é que é este ângulo, pelo facto de este argumento estar entre 1 e, teoricamente, seria infinito, não é? Portanto, automaticamente tenho a possibilidade de concluir que o número W está a alguns daqui. Ok? E avançamos então para o exercício número 10. Agora está relacionado mais com o tópico de funções. Temos aqui, é-nos apresentada esta função definida por ramos, f de x, em que é para valores entre 0 e 1, incluindo menos x ao quadrado vezes 1 mais 2 logaritmo de x, e para valores superiores a 1 é dado por esta fração que está aqui. Na 2.1, pede-nos para estudar a continuidade da função no ponto x igual a 1. Portanto, a primeira coisa que nós vamos sempre fazer para garantir a cotação máxima no exame é indicar, portanto, a teoria, ou seja, explicar em que circunstâncias é que a função é contínua neste ponto. Portanto, f de x é contínua em x igual a 1 se e só se o limite, quando x tende, neste caso para 1 à esquerda de f de x, é igual ao limite, quando x tende para 1 à direita de f de x, por sua vez é igual à imagem da função naquele ponto. Portanto, se estas três coisas estiverem de acordo umas com as outras, então automaticamente a função é contínua naquele ponto. Está garantida a continuidade. Agora vamos por partes ver cada um destes tópicos. Eu vou começar pelo f de 1, que é o mais imediato destes todos. Portanto, o f de 1 terá o seguinte valor. Onde é que eu vou buscar nesta expressão definida por ramos o f de 1? Bom, aqui, porque para aqui é que são os valores definidos dentro do intervalo que contém o número 1. Então vou aqui a esta expressão e vou substituir o x por 1. Portanto fica menos 1 ao quadrado vezes 1 mais 2 logaritmo de 1. Ou seja, 1 ao quadrado é 1. Atenção que este menos não está a ser influenciado, não há aqui parênteses, portanto não está a ser influenciado pelo quadrado. É 1 ao quadrado 1, com o menos atrás fica menos 1. Logaritmo de 1 é 0, 2 vezes 0 é 0. E 1, portanto, vai dar menos 1 vezes 1, ou seja, menos 1. Okay? Portanto, este é o valor da função no ponto x igual a 1, é menos 1. Agora vou começar por calcular o limite à esquerda
porque eu tenho a sensação que vai ser mais simples e que me vai facilitar os cálculos. E vou deixar a parte mais complicada para o final. Ora, limite quando x tende para 1 por valores à esquerda ou por valores inferiores, há de ser o limite quando x tende para 1 de qual função? Bom, esta função é que está definida, portanto, neste intervalozinho em que assume valores inferiores iguais ou inferiores a 1. Portanto, quando eu vou começar a aproximar-me da função por valores inferiores a 1, eu vou utilizar estes valores aqui, portanto, é esta expressão que eu vou utilizar. Menos x ao quadrado vezes 1 mais 2 logaritmo de x. Okay? Para dizer que é o limite desta expressão toda. Agora, vou começar, não vou partir imediatamente do princípio que se trata de uma indeterminação, porque pode não ser, vou já substituir o x pelo número 1 e ver o que é que eu vou obter antes de tudo. Então fica menos 1 ao quadrado vezes 1 mais 2 vezes logaritmo de 1, portanto isto é-nos familiar porque já tínhamos feito isto precisamente para o cálculo da imagem do ponto. 1 ao quadrado é 1, portanto fica menos 1 vezes logaritmo de 1 é 0, 2 vezes 0 é 0, fica 1, e portanto isto vai dar menos 1. Okay? Então até agora tudo bem. O limite à esquerda é igual ao valor da função naquele ponto. Agora vamos então verificar se o limite à direita da função também é menos 1 ou se não. Caso seja, então concluímos que a função é contínua no ponto x igual a 1. Caso contrário, não é. Para estudar a continuidade à direita, então, portanto, os valores que estão definidos, os valores superiores a 1, estão definidos aqui através desta expressão, e portanto eu vou fazer o cálculo do limite quando x tende para 1 por valores à direita, mas desta outra expressão. Como eu já tenho aqui muito pouco espaço, vou passar aqui por uma folha a limpo, e vou fazer então limite quando x tende para 1 por valores à direita de 5 menos 5 é elevado a x menos 1, a dividir por x ao quadrado mais 3x menos 4. Bom, e agora vamos então imediatamente substituir o x por 1 e ver quanto é que se obtém. Não partam imediatamente do princípio que se trata de uma interminação, porque pode não ser. Se bem que neste caso eu estou já a palpitar que vai ser, mas pronto, mas vamos mesmo assim. 5, ora, vou substituir aqui o x por 1, fica 1 menos 1, 0, é elevado a 0 é 1, 5 vezes 1, 5, 5 menos 5 é 0. Para cima, para baixo, 1 ao quadrado mais 3 vezes 1, ou seja, 1 mais 3, 4, menos 4 dá 0, ok? Portanto, isto é uma indeterminação que nós vamos ter necessariamente que levantar. Como é que nós vamos fazer isso? Então, primeira coisa, vamos tentar facilitar este polinómio. Portanto, em princípio, isso é sempre uma boa ideia. Em particular, eu já sei que um dos 10 deste polinómio é o número 1. E como tal, em vez de eu utilizar a fórmula resolvente, vou fazer só aqui um raciocínio muito rapidamente. Dividir o polinómio x ao quadrado mais 3x menos 4 por x menos 1 e ver que outro polinómio que eu obtenho a partir desta divisão. Portanto, 1, 3 menos 4, e aqui eu vou colocar o 1. Agora vou baixar 1, 1 vezes 1, 1, 3 vezes 1, 4, 4 vezes 1, 4, menos 4, 0. Portanto, obtive, este é de segundo grau, portanto aqui é de primeiro, obtive o polinómio x mais 4. Ou seja, x ao quadrado mais 3x menos 4 a dividir por x menos 1 é x mais 4. E, portanto, x ao quadrado mais 3x menos 4 vai ser o produto de x menos 1 por x mais 4. Então, vou substituir aqui. Reparem como eu já tenho qualquer coisa que é parecido com o expoente que eu tenho aqui no E, isso vai-nos facilitar bastante a vida. Outra coisa que eu vou também fazer, já vou colocar este 5 aqui em evidência, porque também, cá está, suspeito que isto me vai facilitar os cálculos mais para a frente. Ora, vamos então continuar a fazer o limite. O limite quando x tende para 1 à direita de 5, abre parênteses, 1 menos é elevado a x menos 1, sobre x menos 1 vezes x mais 4. Esta constante 5 já pode passar aqui para trás do limite. Fica 5 vezes limite quando x tende para 1 à direita. E aqui eu vou colocar
não só isso, mas vou também colocar em evidência não o 5, mas o menos 5. Passar a menos 1 e aqui passa a mais. Agora vou trocar a ordem destes dois e fica e elevado a x menos 1, menos 1. Reparem como isto já começa a ficar bastante parecido com o nosso limite notável, limite quando x tende para 0 de e elevado a x menos 1 sobre x. Portanto, esta é a minha ideia. Portanto, tornar isto o mais próximo possível deste limite de referência. Isto a dividir por... Aqui fica x menos 1 e este x mais 4 está no denominador, mas eu vou colocar aqui mais à frente, multiplicado por x mais 4. Okay? Porque este não vai fazer parte do tal limite notável. E, portanto, este menos 5 passou aqui para trás, ficou menos 5. E agora vamos continuar a resolver o nosso limite. Menos 5, limite quando x tende para 1 à direita de e elevado a x menos 1 sobre x menos 1, multiplicado, e agora o limite do produto é o produto dos limites. Portanto, os teoremas de limites são fantásticos para aqui. Sobre 1 sobre x mais 4. Em relação a este, está quase, mas isto está a pedir uma mudança de variável. Ora, eu queria ter aqui, eu já tenho a mesma expressão, eu queria ter uma coisa mais simples. E em particular, eu queria que a nossa variável tendesse para 0 e não para 1. Mas, se nós substituirmos o x menos 1 por y, fizermos a substituição y igual a x menos 1, automaticamente, quando eu faço o x tender para valores à direita de 1, fica 1 menos 1, 0, e portanto o y vai tender para 0. Okay? Então vamos substituir. Fica menos 5 vezes o limite quando y tende para 0, por valores também à direita, atenção, não vai fazer diferença, mas convém mencionar, de e elevado a y menos 1 sobre y, multiplicado, e este limite aqui não tem qualquer tipo de determinação, ao substituir o x por 1, fica logo 1 sobre 1 mais 4, que é 1 quinto, portanto, 1 quinto. Isto não passando é um 5, em particular este menos 5, multiplicado por esta fração já vai dar menos 1, portanto isto é já uma... Fica só aqui um sinal de menos atrás do limite, já é uma simplificação. Ainda não aplicamos o limite, mas agora, utilizando o limite de referência, eu já sei que isto, portanto, se este limite existe, quer eu me aproxime de 0 por valores à esquerda ou à direita. Por isso é que não está aqui discriminado se é à esquerda ou se é à direita. Portanto, independentemente do facto de estar aqui para 0 à direita ou à esquerda, iria continuar a aplicar este limite de referência. Já agora isto dá 1, não é? E portanto vou substituir isto tudo por 1. Fica menos 5 vezes 1 vezes 1 quinto. E portanto isto aqui dava menos 1 vezes 1, continua a dar menos 1. Ok? Ora bom, então, o nosso limite à direita, tal como já tínhamos visto há pouco no início do exercício, eu vou voltar aqui à folha anterior. Portanto, o limite quando x tende para 1 à direita, por causa de todos estes cálculos que fizemos aqui nesta folha, f de x vai dar menos 1. Ou seja, check, 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 vai estar tudo menos 1. Portanto, por causa disto, por causa logo da situação, da teoria que nós indicamos logo no início do problema, agora podemos concluir logo f de x é contínua em x igual a 1. Okay? E pronto, o 10.1 está resolvido. Então, o exercício 10.2 pede então agora não para estudar a continuidade, mas sim para estudar a monotonia e a existência de extremos relativos no intervalo de 0 a 1. Ora, no intervalo em questão, no intervalo aberto de 0 a 1, a função é dada exclusivamente por este ramo. Portanto, não precisamos de utilizar os dois, vamos apenas utilizar este. Em particular, para estudar a monotonia de uma função e os extremos relativos, nós vamos sempre utilizar a derivada da função e a primeira coisa que nós vamos fazer é precisamente calcular uma expressão possível para a derivada desta função, pelo menos no ramo de cima. Portanto, vamos fazer aqui uma divisória, vamos calcular o f' de x, vai ser a derivada de menos x ao quadrado vezes 1 mais 2 logaritmo de x. Okay? Derivada de tudo isto. Ora, o que é que eu vou fazer? Isto basicamente é um produto de duas funções. Portanto, é esta função u e esta função v. Portanto, eu vou utilizar
numa fase inicial, a regra do produto de duas funções. Vou fazer o linha v mais o v'. Então, a nossa derivada será derivada de menos x ao quadrado vezes 1 mais 2 logaritmo de x mais menos x ao quadrado mantém-se agora inalterado e vou só derivar o 1 mais 2 logaritmo de x, que é a nossa função v. Fica então, portanto, a derivada de menos x ao quadrado menos mantém-se, a derivada de x ao quadrado é 2x, multiplica por 1 mais 2 logaritmo de x, ora este mais com este menos dá menos, x ao quadrado, a multiplicar por, agora temos aqui a derivada de uma soma, a derivada desta constante que é 0, vou pôr aqui 0 a mesma, não interessa, e agora temos uma constante a multiplicar por uma função variável, a constante mantém-se e vou só derivar a função variável. A derivada em particular do logaritmo de x é 1 sobre x, vezes 1 sobre x. Okay? A derivação está feita. Agora vem a parte mais chata, que é simplificar isto ao máximo para tentarmos daqui tirar uma expressão cujo sinal seja fácil de estudar. Ora, começamos por fazer aqui estas operaçõezinhas aqui ao final, menos 2x, abre parênteses 1 mais 2 logaritmo de x, não vou fazer aqui nada. Mas isto fica este 0 corta, fica só 2 sobre x. Portanto, mas quando nós multiplicamos o x ao quadrado, fica x ao quadrado vezes 2 a dividir por x. 2x ao quadrado sobre x. E claro, este quadrado vai cortar com este x. Precisamente que o x é diferente de 0, mas como nós só estamos a utilizar neste intervalo, não há problema nenhum. Portanto, vai ficar menos 2x, 1 mais 2 logaritmo de x, menos 2x. Okay? Portanto, este quadrado cortou com este x, ficou 2 e ficou o outro x. Agora, temos aqui qualquer coisa em comum para colocar em evidência, que é sempre ótimo. Portanto, menos 2x, abre parênteses, 1 mais 2 logaritmo de x, daqui, portanto, deste termo, quando eu coloco o menos 2x em evidência, sobra 1 mais 2 logaritmo de x, e deste aqui sobra basicamente 1. Mas atenção, como eu já estou a colocar o sinal de menos em evidência, agora vou pôr aqui mais 1. E agora então, continuando a fazer as contas, menos 2x, 1 mais 1, 2, portanto fica 2 logaritmo de x, mais 2. Atenção, este x, o argumento continua a ser 2. Este 2 não faz parte do argumento do logaritmo, se caso contrário, íamos colocar aqui nos parênteses. Bom, e agora, em princípio, já podemos pôr isto numa tabela para começar a estudar o sinal da derivada, ver onde é que a derivada é positiva, onde é que é negativa, onde é que tem zeros e, em particular, o sinal da derivada passa de positivo para negativo ou de negativo a positivo. Bom, então vamos à tabela e vamos fazer aqui por uma folha limpa e vamos introduzir esta expressão. Então ficamos com a derivada de x no intervalo aberto 0 a 1 é dada por menos 2x, 2 logaritmo de x mais 2. A primeira coisa que vamos fazer é já buscar os zeros da derivada. F' de x é igual a 0, portanto significa que menos 2x, 2 logaritmo de x mais 2 é igual a 0. Como isto já está fatorizado, vamos utilizar a lei do anulamento do produto. Menos 2x é igual a 0, ou então 2 logaritmo de x mais 2 é igual a 0. Daqui sai automaticamente x igual a 0. Eu vou passar este 2 para aqui e o 2 para o outro lado. Fica logaritmo de x igual a este menos 2 sobre 2. Ou seja, logaritmo de x igual a menos 1. Portanto, fazendo e elevado a isto tudo de um lado e do outro, e elevado ao logaritmo de x fica apenas x. E aqui fica mesmo e elevado a menos 1, mas eu vou pôr 1 sobre e que é equivalente, mas fica mais simpático desta forma. Okay? Atenção, uma vez que o E é uma constante, não é preciso saber o valor de cor, mas pelo menos uma aproximação de 2.7, só para ter noção de que o E é um número superior a 1, o seu inverso multiplicativo vai ser um número ainda positivo, como é natural, mas entre 0 e 1. E isso é importante porque significa que a expressão derivada desta função tem este 0 no intervalo onde nós estamos a fazer os cálculos. Então vamos então passar para a tabela. Vamos pôr uma linha para o menos 2x,
estudar o sinal da expressão menos 2x, outra linha para estudar o sinal da expressão 2 logaritmo de x mais 2 e uma outra para o produto. Menos 2x. Cá está. Vamos só fazer de 0 até 1. Okay? Em particular, como nós não queremos estudar o comportamento da função em 0 nem em 1, vamos pôr aqui não definido, não definido, não definido. Okay? E aqui também. Okay? A função de facto existe em 1, mas nós não queremos estudar em 1 e portanto vamos só por assim. Agora, daqui, este 0 não interessa porque já está aqui. Vou só colocar aqui este 0, o x igual a 1 sobre e, alguns aqui no meio. 1 sobre e, está alguns entre 0 e 1. E isso portanto, não sei nenhuma aproximação, mas também não me interessa. E agora vamos estudar o sinal. Portanto, esta expressão aqui, menos 2x, é uma expressão cujo gráfico seria qualquer coisa como isto, ou seja, é uma função que passa pela origem do gráfico, tem declive negativo, e, portanto, entre 0 e 1 tem sempre um valor negativo. Portanto, é positivo em valores, quando o x apresenta valores negativos, mas estes valores já estão para fora desta tabela. Então, só utilizar aqui os valores negativos. A expressão 2 logaritmo de x mais 2. Bom, vamos fazer aqui um pequeno esboço. Então, a função logaritmo de x há de ser qualquer coisa aqui, vai passar em 1, qualquer coisa assim. A função 2 logaritmo de x é uma função que fica dilatada verticalmente. Okay? Portanto, não muda nada os seus sinais, o 0 continua a ser no mesmo sítio. E somar 2 vai só puxá-la para cima, fazer aqui uma translação de 2 para cima. Portanto, vai alterar realmente o sinal dos 0, em vez de ser 1, passou a ser 1 sobre e, mas isso já estava aqui previsto. Portanto, aqui é um 0. Só nos interessa o restante sinal da função, mas como a função se mantém constante, apesar de todas estas transformações do gráfico, aliás, peço desculpa, mantém-se crescente, ela vai continuar a ser crescente e vai passar de negativo até chegar ao 0 e depois do 0 para a frente de 1, portanto, até outros valores, mas isso não interessa, vai passar a positivo. Portanto, negativo e aqui positiva. Portanto, o produto vai então ser menos por menos dá mais. Negativo multiplicado, atenção que não é um quociente, é um produto. Portanto, negativo multiplicado por 0 dá 0 e negativo por positivo dá negativo. Okay? O que é que nós podemos concluir em relação ao comportamento da função original? Portanto, esta é a nossa função derivada, esta é a nossa função original, neste intervalo aberto de 0 a 1. Ora bom, então, onde a derivada tem sinal positivo, concluímos que a função é crescente, onde a derivada é negativa é decrescente e cá está, ela passa de crescente para decrescente, portanto automaticamente em x igual a 1 sobre e apresenta um máximo. Okay? Ora, intervalos de monotonia crescente, portanto f de x é crescente, intervalo de, ela não está definida para 0, até 1 sobre e, f de x é decrescente no intervalo de 1 sobre e até 1, tem um extremo, em particular é um máximo, para x igual a 1 sobre e, cujo valor é, e agora vamos fazer aqui um pequeno cálculo à parte para calcular exatamente qual é o valor do máximo, porque também é pedido no exercício. Então, o f de 1 sobre e vai ser, e portanto a função era, portanto atenção, não na função derivada, mas na função original. Na função original era menos x ao quadrado vezes 1 mais 2 logaritmo de x. Vou substituir agora por 1 sobre e aqui e aqui. Fica menos 1 sobre e tudo ao quadrado vezes 1 mais 2 logaritmo de 1 sobre e. Ora bom, já começar pelo logaritmo. E 1 sobre e é a mesma coisa que e elevado a menos 1. Então o logaritmo base de e elevado a menos 1, isto tudo vai dar menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Portanto, isto aqui tudo dá menos 1.
E aqui dá menos 1 sobre E ao quadrado. E isto é um produto. Portanto, daqui sai que menos por menos dá mais. 1 vezes 1 dá 1 sobre E ao quadrado. Ok? Portanto, então a função tem um extremo, ou seja, um máximo para x igual a E, e o valor do máximo, portanto, em particular isto na prática é um maximizante. Portanto, o máximo tem valor 1 sobre E ao quadrado. Okay? E pronto, está feito. Portanto, a função está estudada em relação à monotonia aos extremos neste intervalo, portanto, a 10.2 está resolvida. E já estamos a fazer o exercício número 11. Portanto, o exercício 11 é um exercício de teorema de Bolzano-Cauchy. Dá-nos uma função, a função g de x igual a x cosseno de x mais seno de x. Indica-nos adicionalmente que esta função tem um domínio de π sobre 2 até π sobre 2 fechado. E a indicação que nos dão mostra, recorrendo ao teorema de Bolzano-Cauchy, que existe pelo menos um ponto pertencente ao gráfico da função g, tal que a reta tangente ao gráfico da função, nesse ponto, tem declive menos 1/2. Já está aqui indicado. Ora, também já está aqui um bocado indicado, portanto, para evidenciar que, por estarmos a querer estudar declives de retas tangentes à função num determinado ponto, automaticamente isso leva-nos para a utilização da derivada da função. O que nós queremos é que verificar ou provar que, alguns dentro deste intervalo, a função derivada desta tem um valor menos 1/2, algures. Não é? E, portanto, agora é só mesmo, primeiro, definir a função derivada e depois aplicar o teorema de Bolzano, primeiro tendo em consideração que todos os pré-requisitos estão cumpridos. Agora vamos lá, então, por partes. Então, a derivada da função neste ponto portanto, temos aqui uma soma. Vou fazer, basicamente, esta vai ser a minha função U, esta vai ser a minha função V. Vou fazer U' mais V', que é a regra para a soma. Portanto, x cosseno de x' mais seno' de x. Mas agora, para fazer esta derivada, agora tenho um produto. Agora, esta é que vai passar a ser a minha nova função U e esta a minha nova função V. Então, vou fazer U'(V) mais o V'. U'(V) mais o V' e mais a derivada do seno de x. Vamos passar, de facto, à derivação. A derivada da função x é apenas 1, portanto, já nem sequer vou escrever nada, vezes cosseno de x, mais a derivada do cosseno de x é menos seno de x, portanto, este mais devia, na realidade, já passar a menos, x seno de x, e a derivada do seno de x é cosseno de x, mais cosseno de x. Podemos simplificar, então este cosseno de x, estes dois aqui vão somar, fica 2 cosseno de x, menos x seno de x. Okay? Portanto, aqui está definida a função derivada. Okay? Portanto, basicamente temos que esta derivada tem que ter, algures dentro deste intervalo, pelo menos uma vez, um valor menos 1/2. Então, primeiro de tudo, será que nós podemos aplicar o teorema de Bolzano? Ou seja, será que esta função é contínua neste intervalo? Portanto, a função, nós já sabemos que a função cosseno é contínua em R. A função seno de x é contínua em R. E a função x também é contínua em R. Porque é um polinómio. Ok? Portanto, os produtos e as diferenças e somas que aqui possam ocorrer entre funções que já são contínuas em R, continuam a ser contínua em R. E se é contínua em R, automaticamente também é contínua no intervalo fechado de π sobre 2 a 3π sobre 2. Ok? Portanto, a primeira coisa que era mesmo importante verificar era isto, era esta continuidade da função neste intervalo fechado. Agora, vamos ver se este valor está dentro dos valores que a função derivada pode assumir dentro deste intervalo. Para esse efeito, vou só calcular o valor da derivada nos termos do intervalo. Ou seja, vou fazer o g' de π sobre 2 e o g' de 3π sobre 2. Ora, para a derivada no ponto π sobre 2 fica 2 cosseno de π sobre 2 menos π sobre 2 seno de π sobre 2.
para 3π sobre 2, 2 cosseno de 3π sobre 2. Depois fazemos logo o cálculo de uma só vez, 3π sobre 2, seno de 3π sobre 2. Quanto é que dá a primeira? Ora, o cosseno de π sobre 2 é 0, 2 vezes 0 é 0. Portanto, isto aqui desaparece, fica menos π sobre 2 vezes o seno de π sobre 2 é 1, portanto fica apenas menos π sobre 2. Portanto, tudo o resto desaparece da expressão. Ou porque é 0 ou porque é 1. Para a derivada no ponto 3π sobre 2, o cosseno de 3π sobre 2 agora continua a ser 0, portanto isto aqui não muda, portanto isto aqui continua a ser 0. A única diferença é que agora o seno de 3π sobre 2 já não é 1, é menos 1. Vai intervir com este sinal de menos, vai passar a ser mais e fica apenas 3π sobre 2. 3π sobre 2. Ok? A nossa questão agora é saber se, portanto, pelo facto de estarmos dentro dos parâmetros, dentro dos requisitos do teorema de Bolzano, já podemos dizer que a derivada desta função vai variar entre todos os valores que estão entre menos π sobre 2 e 3π sobre 2. A questão é saber se o menos 1 meio lá está. Ou seja, a questão é se menos 1 meio, okay, está alguns dentro deste intervalozinho de menos π sobre 2 a 3π sobre 2. Ora, esta segunda parte é óbvia, porque este valor é positivo e este é negativo. Em relação a este, podem surgir aqui algumas dúvidas, é mesmo só uma questão de irmos à calculadora e ir buscar uma aproximação de menos π sobre 2. Okay? A minha calculadora está a dizer que é menos 1,70, etc, etc, etc. Ou seja, este valor é inferior a menos 0,5. Ok? Portanto, isto para quem tem alguma dúvida em relação a isto. Portanto, este valor está claramente dentro deste intervalo e, como tal, todos os requisitos para a aplicação do teorema de Bolzano-Cauchy estão verificados. Portanto, agora é mesmo só concluir. Agora, não se esqueçam de invocar o teorema pelo teorema Bolzano-Cauchy. Existe um número ao qual eu vou chamar C, pertencente a um intervalo aberto, mas não interessa. Alguns lá dentro está aquilo que a gente queria. Portanto, aberto de π sobre 2 até 3π sobre 2, tal que o guia de esse número C é igual a menos 1 meio. Okay? E este existe pelo menos 1, significa que existe uma vez, mas pode existir 2 ou 3 ou 4, não interessa. Portanto, está automaticamente feita a demonstração que era pedida no exercício e, portanto, o exercício 11 está terminado.